bem? Bem-vindos à nossa quarta live deste mês de outubro, com mais uma convidada super especial, contribuindo aí com nossas famílias, com a criação de nossos filhos. É isso aí, e vamos mandando o aviãozinho, convidar todo mundo, porque eu tenho certeza que você vai levar hoje uma mensagem muito especial. Vai descobrir, deixa eu dar um stop aqui, vai descobrir coisas tão simples que fazem uma diferença tão grande na vida, na sua vida, do seu esposo e dos seus filhos, na educação dos seus filhos, que é muito mais simples do que a gente imagina. É bem menos complicado do que a gente supõe. Então vamos lá, convidar todo mundo, chamar todo mundo para estar aí conosco. Deixa eu só dar um stop aqui. Vamos lá. Sim, agora sim. Eu vou mandar o meu aviãozinho aqui para todo mundo. E eu espero que vocês mandem pelo menos para 5 pessoas. O que vocês acham? Vamos estar contribuindo aí com todos. Aqui quem tiver online, quem não estiver online. Vamos chamar aqui enquanto a nossa convidada chega, né? E vai ser uma noite especial, um bate-papo gostoso, um bate-papo rico e que vai trazer aí muitas coisas boas para você e sua família. Oi Lilian, boa noite, tudo bom? Mãe de uma princesa entrando aqui. É isso aí, as mamães interessadas em saber, entender um pouquinho mais deste universo da maternidade, nunca é tarde para aprender, né, pessoal? Nunca é tarde a gente entender como se faz da maneira correta. Eu até fiz um post ontem, né? Coloquei uma postagem no meu Instagram falando que bons pais erram. Ó, a Cida tá chegando aqui. Bons pais erram, bons pais sabem dizer não, bons pais estão presentes em todos os momentos, e é isso. E a gente vai aprendendo dia após dia. A gente erra muito, mas a gente erra tentando acertar, né? E que a gente não cometa os mesmos erros sempre, né? Então vamos aprendendo. Eu tô falando aqui, Cida, o pessoal tá chamando aí todo mundo para nossa live, para esse bate-papo gostoso. Eu já mandei aqui o aviãozinho para várias amigas, amigos, pessoas queridas, para todo mundo estar aqui compartilhando conosco dessa noite maravilhosa, que só tem a ganhar, né? Vou chamar a nossa convidada. Boa noite. Esperando a Cida. Ó, o Moreira entrou. Aguardando a Cida aceitar nosso convite. Isso aí. Deixa eu ver aqui, menina, que deu um trem aqui, mas tá dando certo? Tá conseguindo me... Tô conseguindo te ver. A imagem tá boa pra gente, sinal tá bom. Tô te ouvindo Ah, bem também. é que tá meio escuro. Tu tá achando Peraí, escuro? tô... Deixa eu ver se é a luz aqui. Ah, Acho que vai melhorar. Melhorou? Melhorou Ah, bastante. Boa noite, Cida, tudo bom? maravilha. Boa noite, tudo. E você? Tudo bem, é um prazer recebê-la. Obrigada por aceitar meu Obrigada. convite nessas lives aí que a gente se propôs a fazer nesse mês de outubro, né? Com mamães maravilhosas, com mamães, a Obrigada. maioria delas coaches, que é assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento. E a gente tem falado muito disso, né? Cida, muita gente te conhece, mas se apresente novamente, por favor. Tá, gente, eu sou Cida Oliveira, sou coach de vida e carreira. E já trabalho como coach há mais de 4 anos. Sou ex-bancária, fui 10 anos bancária e atualmente o meu trabalho é isso, é ajudar mulheres a serem quem elas nasceram para ser. Esse é o meu trabalho, eu estou realmente muito comprometida em gerar resultados e de uma forma bem simples, bem tranquila, eu quero contribuir com vocês hoje. E a Cida é mãe de 2. Qual a idade e os nomes dos pimpolhos? Eita! Emanuel tem 10 meses, Emanuel, e a Alice tem 9 anos, gente. E ainda tem 2 cachorros aqui, que acabam que viram criancinhas também para a gente cuidar, né?
É uma diferença grande, né, Cida? Deles dois. Mas na verdade eu queria ter antes, né? Eu me esforcei muito para ter antes, mas eu tive 5 abortos, foram vários anos tentando, Emanuel, até eu conseguir. E agora o Emanuel veio, graças a Deus, e realmente deu essa diferença, porque não foi algo que eu planejei, né? Foi algo que foi a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Com certeza. Aqui em casa nós temos duas meninas e eram para ser quatro, né? E assim, a gente também se passou por dois abortos espontâneos, né? E aí a Hum, diferença de uma para outra é de 5 anos. E há 3 anos atrás era para ter vindo assim a raspinha do tacho, mas como você falou, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, é. de quatro tem duas aqui com a gente que a gente cuida e a gente é muito feliz com elas. E assim, Cida, é, o que falar para as mães hoje, né? A gente até tem falado muito nas outras lives de a gente tá aí com muitas informações, a gente tem muita informação sobre a educação. São várias linhas de educação a respeito dos filhos que estão sendo colocadas, né? Tem a educação positiva, tem a disciplina positiva, tem aquela educação ainda que o pessoal eles aplicam igual eram, como foram educados, né, pelos seus pais e vem vindo. E como é que a Cida é como mãe? O que que a Cida faz em casa de diferente? E assim, é como eu acabei de falar, né? A gente erra tentando acertar. Nossos pais erraram muito tentando acertar. Mas a gente entende que hoje, para ser pai, até como o Jamile falou na nossa segunda live, né? A gente precisa de estudo, precisa estudar, precisa se dedicar. Não é só intuição, né, Cida? A intuição, Não, ela não, não. a intuição ela conta muito, né, para as mães, para nós mulheres, mas estudar para ser pai e ser mãe hoje é essencial. E como é que a Cida faz, né, em casa, né, que é um bebê e uma pré-adolescente, né, Cida? Pré-adolescente. Nossa, agora que eu me dei conta, viu, Elisa, que é uma pré-adolescente. Para mim, era todos os dois bebês. Ah, Na tá bom. verdade, o que que acontece? Eu acho que a primeira coisa que tem mudado o meu drive é a questão de o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele tem me ajudado a entender um pouco dos meus filhos e tentar, nesse processo de mãe em construção que a gente passa, né? Na verdade, eu sou uma mãe em construção. Cada dia eu aprendo uma coisa. Esses dias eu estava estudando os 4 temperamentos, né? Que é o fleumático, o Adoro. colérico. É. E aí eu estudei, Melancólico. eu comecei isso. Eu comecei a estudar porque eu percebi que com minha filha algumas coisas não estavam funcionando. Por exemplo, eu falava 3 coisas, ela não dava conta de fazer nenhuma. Eu falei, peraí, deixa eu ver como que é o temperamento dela. E eu percebi que ela era fleumática, então assim, ela não ia resolver mesmo. Eu Leomar, tinha que, então assim, eu tinha que dar um comando por vez. E quando ela executar aquele comando, eu dou um outro comando. E aí é isso que você falou mesmo, a gente vai estudando, a gente vai entendendo. E nesse processo, nessa jornada de ser mãe de um bebê e de uma pré-adolescente, eu preciso me adequar ao tempo deles, né? O Emanuel é bebê, então eu tenho que sentar no chão e brincar com ele. A Alice já gosta de coisas de menininha. Mamãe, deixa eu te maquiar, mamãe, vou me maquiar. Então é todo um processo, a gente vai se adaptando, né, a esse universo. Mas é muito gostoso, eu acho que veio para mim no momento onde eu sei, eu estou aprendendo, né, a lidar com tudo isso, e filho é isso, a gente tem que estudar mesmo, a Jamile tem razão. Não é a mesma forma que nós somos criados. Eles têm acesso a informações que nós não tivemos, né? Hoje, eles são considerados a geração mais inteligente da história, porque uma criança, um bebê como o Emanuel, pega um tablet e ele já vai ali, ó, pegando já a telinha, já vai mexendo, fazendo tudo intuitivamente, né? Então a gente sim. realmente tem que estar muito
preparado para isso. Tu conseguiu identificar o teu temperamento, que eu sei que você sabe qual é o seu perfil, né? Mas tu conseguiu identificar o teu. Eu já tenho uma ideia aqui, né? Colérico, né? Dá, Mais ou chuta menos, uma coisinha isso, assim. colérica. Sou Colérica, né? colérica, então tu já viu, né? Não, Eu realmente engraçado. tenho É, que engraçado, trabalhar Cida. muito, desacelera, faz, aproveita. E aí eu percebi que isso é muito importante. O pai hoje precisa saber disso. Engraçado que eu li, eu fiz um curso, né, sobre os temperamentos, é É muito muito legal. interessante. E eu consegui fazer um link dos temperamentos com os perfis, como analista de perfil, né? Assim, sim, é apaixonante. Eu sou muito apaixonada por análise de perfil. É, Então, o colérico, ele é muito parecido com o dominante, né? Aí eu até falei numa live com o Enes, que a gente fez há isso. umas 2 semanas atrás, e o fleumático, ele é muito parecido com o estável. Eu sou estável, e eu sou fleumática, assim, de raiz. Então, tu Uhum, imagina, né? A tua filha, que tem a mãe colérica, sendo uhum. fleumática. Então, Então, foi aí, né, Cida, a importância, assim, de nós mães conhecermos os nossos temperamentos e os dos filhos para saber, igual você falou, você viu que ela estava ser acelerada, né, 1000 por hora, natural do seu temperamento, e ela ali, deixa eu faço esse primeiro, depois eu faço esse, dentro do mundo dela de fleumático, né? E ela falava, mamãe, eu nem terminei, nem fiz o primeiro, como é que eu já tenho que fazer três? Aí eu falava, gente, eu preciso me adequar, eu preciso entender, né? E eu fui estudar os temperamentos e falei, não, ela é fleumática, então eu tenho que desacelerar com ele, tenho que fazer um comando por vez. E isso é muito, muito importante, porque daí você vai criar uma geração saudável emocionalmente e espiritualmente, né? Sim, Então, sim. a gente precisa realmente de estratégias para ter uma boa geração, para criar uma boa geração. Senão a Cida, gente vai. as famílias com quem a gente trabalha, a gente percebe muito uma dificuldade em relação aos eletrônicos. Como você falou, é uma geração chamada é uma geração muito inteligente, é uma geração tecnológica. E a gente sabe que a tecnologia ela vem para ajudar e também para atrapalhar. Conteúdos que estão aí para qualquer idade, sem Isso. limite, sem classificação etária. O YouTube, então, assim, é uma coisa que os pais têm que ter muita, eu já falei isso outras vezes, tem que ter muita atenção. Até o próprio YouTube Kids tem que estar muito atento, porque tem pai, mãe, que baixa lá o YouTube Kids e entrega para o filho e acha que está tudo bem. Senta um pouquinho, olha para o YouTube Kids para ver o que está acontecendo ali dentro, né? Como é que você consegue, Cida? Porque assim, é desafiador. Eu enfrento isso aqui em casa, né? É muito desafiador. Como é que você faz aí? Na verdade, o que que acontece? É isso que você colocou, isso é muito importante. Inclusive, eu não sei se você acompanhou, mas eu fiz um trabalho com Delta sobre conexão, né? Quem está no controle, eu, o computador ou o celular. E aí eu levei essa temática para a escola, com as crianças, e eu queria estar com os pais, na verdade. Mas assim, o meu trabalho com as crianças foi filtrar aquelas informações que eles recebiam e usar as informações de forma positiva, a favor do conhecimento. Mas aqui em casa, como é que funciona, Elisa? Eu sou uma mãe que monitora, sabe? Eu vejo que está vendo, eu dou uma olhada nos acessos e fico sempre muito alerta, porque essa questão das redes sociais, do YouTube, até os canais de TV aqui eu olho qual o teor do filme, qual o teor do desenho, entendeu? Porque, na verdade, a gente é uma semente, né? Acaba sendo uma semente plantada na criança, e aí a gente silenciosamente vai perdendo aquela rede de contato, na verdade, a conexão, né, com a criança, porque está sempre no tablet, porque está sempre no celular, porque está no quarto, porque está se distanciando dos pais, e os pais às vezes exaustos, cansados com a sua rotina do dia a dia, não se dão conta de que estão perdendo a conexão com os filhos.
E assim, uma das coisas que a gente prioriza bastante é essa conexão com eles. Essa conexão, ela é muito importante, né? E eu quero sempre estar monitorando e vendo o que que minha filha está vendo, qual acesso à informação. E a gente sempre aproveita um tempo para ficar juntos. Tem um jeito de viver família. Em família, pensei que o ring line ia cair aqui. Tem um jeito de viver em família que eu estou aplicando com eles, né? E está sendo muito legal, porque o jeito de viver em família, pessoal, é um, é um na verdade, é um projeto, né, da Febracis, onde ele traz a reconexão da família com os filhos. E Eu eu sou senti a ministrante. necessidade. Hã? Eu sou ministrante do CIS Eu, Educar. eu também sou. E aí, mas assim, eu foco, na verdade, isso seria um trabalho voluntário da minha parte, não é o meu foco, né? Que eu vejo que você é algo natural. Então, o meu é bem família mesmo, é aqui dentro da minha casa e com as mulheres que eu atendo. E aí, a gente começou a implantar aqui em casa, sabe? E hoje a gente leu a história da Bela e a Fera. Então, assim, eu tento criar essa conexão com eles para desvincular dos meios eletrônicos. Por exemplo, meu bebê de 10 meses, ele não assiste TV, porque tem mães que já, tipo, 10 meses, já coloca a criancinha lá para comer, Menor, assistir TV. menor É ainda. menorzinha, né? Então, assim, a gente coloca uma vez ou outra, tipo uma musiquinha, que eu quero que ele faça uma interação com a musiquinha, alguma coisa assim. Mas eu não sou a favor, entendeu? E aí é dessa forma que acontece. Aqui em casa a gente até no quarto das meninas, elas ficavam num quarto só, né? E a Julinha já fez 14, 15, eu falei, não, a Beatriz ainda tinha seus 9, 10, a gente separou os quartos das meninas. E a gente até fez um painel, tá até aqui atrás de mim, eu tô no quarto da Beatriz. O sinal da internet aqui é melhor. E a gente colocou um painel no quarto da Bia e no quarto da Júlia para televisão, com tomada e tudo. Porque a gente não estava muito certo se ia colocar ou não. E aí a gente parou para pensar, já tem quase 2 anos que elas estão em quartos separados e a gente nunca colocou televisão. E a gente não vai colocar. Falei, Não nossa, coloca. amiga, vocês são muito durões, ditadores. Tem gente que fala, sabe, não sei o quê. Sim, Mas eu já. assim, a gente tem tantos momentos gostosos de cinema em família, que a gente fala, escolhe o filme que todo mundo quer ver. E quando as meninas querem assistir o filminho delas, né, a Beatriz, que tem 11 anos e gosta de bastante, tem o perfil dela do Netflix Kids, né? Elas assistem na sala, as duas juntas, na sala, aonde a gente está passando, onde a gente está ali por perto. Porque confiar e conferir é muito importante. É uma demonstração muito grande de amor, né, Cida? É igual você Isso. falou, os pais andam muito sobrecarregados. E aí, às Uhum, vezes, é um alívio para o pai e para a mãe. O celular, o tablet, a televisão. uhum. É um descanso para eles. Quem nunca, né? Então, assim, acontece, mas se isso virar uma rotina, aí fica um pouco mais complicado, porque eles ficam literalmente abandonados, né? Certeza, e eu acho que esse nosso olhar vai determinar como é que vai ser o futuro desse plantio, né? Então, Sim, assim, dá um pouco de trabalho, muito. porque, como diz o próprio Paulo, né, o importante não é a linha de chegada. É fácil se preparar para ela. O difícil é você conferir tarefa, você acompanhar filho, você fazer a sua parte como pai e mãe, porque isso dá trabalho, de verdade. Não é tão simples assim. É você conferir comum, né? Comum. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu vou realmente conferir comum, porque eu nem tô aqui só. Aí conferir comum, conferir tarefa, trilhas, que é o que a gente faz hoje, né? Sim, Então, aham. assim, mas assim, quando eu penso assim, não, eu estou plantando, eu vou colher, então, aí eu me desfaço daquele cansaço ali, falo, não, vou carregar minha energia e vou resolver isso logo. E aí eu acho que vale muito a pena, sabe? Porque eu não penso em agora, eu penso daqui a alguns anos, que ser humano eu estou criando, na verdade, não que ser humano eu estou criando para o mundo, né?
Na verdade, não Sim. é? Mas, assim, que ser humano eu tô criando? Então, isso me preocupa e isso faz com que eu realmente busque essa informação e tente ao máximo fazer meu papel de mãe, como deve ser feito. Priscila, a tua filha como fleumática, né? Ela deve ter poucas amizades e amizades bem, assim, verdadeiras, muito, né? Muito, assim, sinceras. Como é que você lida? Porque cada família educa de uma maneira, obviamente, cada família tem os seus valores, né? Para uns, alguns valores é maior do que o outro. Como é que você lida? Porque, assim, por que que vou te perguntar isso? Porque aqui em casa é assim, as meninas trazem algumas demandas, tipo, mas fulano fez assim, por que que eu não posso? Principalmente a caçula. Fulana fez assado, por que que eu não posso, né? Então, assim, como é que tu lida para mostrar para ela e como é que é feita essa diferença, sabe? Essa diferenciação. Porque, Agora, principalmente quando chega na adolescência, daqui a pouquinho, viu? É rapidinho, viu? Se der, vai pegar. sim, sim, eu já estou vendo isso acontecer. Como é que você faz? Como é que você lida com isso? Porque são desafiadores, são momentos desafiadores. Eu falo isso porque eu vivo aqui em casa. As famílias, elas travam, e algumas, elas tentam pela força e não dá muito certo, não vai ter resultado, né? Como é que você faz em relação a isso, hein? Na verdade, assim, como eu ainda interfiro nas escolhas, porque a gente tem o poder ainda de, nessa educação ainda, filtrar, eu filtro, sabe? Eu Sim. filtro. Eu falo, filha, você já viu como funciona? É um pouco diferente da gente, entendeu? E assim, minha conversa com minha filha hoje é uma conversa assim, de uma criança, eu converso com ela como uma criança de 9 anos. Aí eu cito algumas coisas, eu falo ó, como é que funciona aqui em casa. Ontem mesmo, coincidentemente, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem uma amiga que eu percebo que, nossa, os valores são muito diferentes do nosso. E aí eu não vou colocar ela numa bolha, claro, né? Não vai ter como eu Sim. colocar numa bolha. Mas tem como filtrar, entendeu? E falar assim, filha, você já viu o comportamento? Você já viu como funciona? E aí a gente conversa e eu tento esclarecer. Eu acho que uma coisa que me favorece muito é que quando a minha filha vem com uma demanda, Elisa, eu não julgo. Eu não Uhum. critico, eu ouço e pergunto para ela o que que ela acha, para eu entender como é que tá a Sim. cabeça dela em relação àquilo, entendeu? Para eu poder até filtrar como tá ela nesse processo. E aí é uma coisa que funcionou bastante comigo, foi fazer esse filtro, falar assim, filha, tá vendo? Na nossa casa a gente pensa assim, essa casa tá pensando dessa forma. Veja a nossa conexão com Deus. Eu sempre falo isso. Veja a nossa conexão com Deus. Nessa casa tem conexão com Deus, pelo que você observa. E aí ela vai observando. Eu acho que isso é legal, entendeu? E eu É, tento ao máximo fazer isso. é importante, né, Cida? Porque assim, nós como adultos que somos, sabemos que todos os dias a gente tem que fazer é igual você falou, não é uma bolha, mas uma seleção de quem a Uhum. gente quer do nosso lado. Se são Sim. os mesmos valores, se estão condizentes e congruentes com o nosso estilo de vida. Isso eu falo no âmbito religioso, eu falo no âmbito espiritual religioso, emocional. Então, quando nossos filhos entendem, compreendem desde muito pequenos que eles têm que fazer essas escolhas, eles precisam fazer essas escolhas. E o mais importante, isso vai definir muita coisa na vida deles, é tão importante porque muitos pais não conversam. E aí acontece também uma outra situação. Eles fazem com que crianças cada vez menores decidam. E a gente sabe que essas perguntas que você fez é muito importante. E ela já tem 9 anos. Então, ela tem condição de, opa, peraí, aqui em casa é assim, lá não é. Então, ela já consegue raciocinar isso. Agora, você imagina, com uma criança de 3, 4 anos, você virar para ela e perguntar: o que que você acha disso? Fica Não. meio complicado, né? Então, E tem coisas acontece também muito isso, Tem né? coisas que eu decido, tá? Eu decido. Às vezes com culpa, né?
será que eu devia ter feito isso mesmo, sabe? Será que eu devia ter abordado dessa forma? Sendo bem honesta, às vezes eu sinto a culpa. Meu Deus, por que que eu tô sentindo essa culpa? Porque eu tô achando que fui dura demais, entendeu? Só que, Elisa, hoje está muito difícil. Eu convivo com mães e eu convivo com tantas situações, por exemplo, essa igualdade de gênero, né? Então, existe uma confusão sobre identidade na cabeça das crianças muito forte. E aí, se eu não me posiciono agora, enquanto são crianças, né, não tem. Depois é muito difícil recuperar a identidade dessa criança lá no futuro, entendeu? Então, assim, eu sempre penso assim, o que que eu estou fazendo agora que vai reverberar no futuro? Então, isso para mim às vezes é meio duro, mas eu penso assim, não, por enquanto, eu sou a cabeça pensante, o que isso quer dizer? Eu tomo as decisões, né? E aí eu vou conversando, e eu já vi isso que você falou, eu já vi muitas vezes crianças ditarem as regras dentro da casa, no passeio mesmo que eu fui domingo, né? Obrigada, Aline. E Vamos no tudo passeio que eu fui certinho. domingo, né? Eu vi lá uma criança, você não vai fazer isso, você não. Com os pais, né? Eu fiquei olhando, eu falei, gente, a gente precisa se preocupar com isso, porque assim, essa criança no máximo tinha uns 6 a 8 anos, eu acho, e imagine, assim, isso que você falou sobre o posicionamento, a nossa liderança sobre os nossos filhos. Nós somos a autoridade. Então, assim, eu lembro de um amigo, Elisa, que ele aprontou uma coisa, eu não lembro bem, o Fabinho, ele é coach também, e ele falou assim, Cida, naquele momento eu esperava uma disciplina do meu pai. Eu falava assim, meu pai vai me disciplinar. Só que meu pai não fez nada. E eu fiquei, ele não vai fazer nada. Às vezes a criança, ela sabe que ela errou. Meu filho, bebezinho, ele vai pegar na tomada, ele já ri pra mim. Ele olha assim, ele faz assim, tipo assim, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado, entendeu? E aí eu falo, filho, vai fazer dodói. Vai fazer dodói em você. Aí eu falo um pouquinho com mais firmeza, aí pego ele, abraço, falo, vai fazer dodói. E aí ele vai entendendo, né? Não Olha, entende nada. não, 10 meses, né? 10 meses. Ele olha pra mim, ele já ri. Esperto ele, viu? Ele faz Olha, assim, quem sabe é um colega aí crescendo para com a eu mãe junto acho, aí, a mil por eu hora. acho, É, é, ligado. o posicionamento dos pais é essencial para a formação dos filhos. A gente, quando ia começar o mês da criança, eu falei assim, eu preciso falar com os pais, porque é o mês das crianças. Aí tem o oba-oba, tem festa, tem presente, e aí os pais vêm, compram muitos pais com presentes caros, e aí, tá, e depois, como é que fica, né? A questão da presença, a questão da correção mesmo, da disciplina, sim, porque filho precisa ouvir não. Porque eu sempre falo, a gente adulto, né, Cida? Quantas vezes a gente não escuta não? Quantas vezes a gente é frustrado? Quantas vezes a gente não escolhe com quem está trabalhando? Aí eu trago aí uma questão de escola, que Uhum. principalmente na minha caçula, quando o professor fala que vai escolher os grupos, é um terror, porque, poxa, mas já tem as amiguinhas ali que sempre faz, que uma já sabe que a outra. E quando muda, tira da zona de conforto, para eles é desconfortável e alguns reclamam. A Beatriz já falou de reclamar, porque na primeira vez eu falei assim: não, Beatriz, cada um tem a sua potencialidade e você vai descobrir. Ó, você não teve a oportunidade, agora você vai ter, né? Então Uhum. começa daí a gente poder educar. Só que também, como você trabalha com mulheres, e você pode falar melhor do que eu, a questão está na mãe e no pai, né? Uhum. A Sim, questão claro. muitas vezes está na mãe e no pai. É o sentimento de querer suprir a falta, a ausência por estar trabalhando demais. É o medo de ouvir uma reportagem ou ler alguma coisa. Não, mas eu não posso traumatizar o meu filho.
eu preciso dar para ele, porque senão ele vai sofrer, vai precisar de tratamento. Então, tem uma pediatra, eu sempre falo muito dela, ela é de Minas Gerais. Ela é pediatra de UTI neonatal. E ela falou que no início da carreira dela, ela é muito, muito, muito espiritual, ela é muito religiosa. E ela falou assim: eu me formei para atender crianças, para cuidar de crianças. Só que com o passar do tempo, na minha jornada como médica pediatra, eu entendi que quem tem que ser tratado é o pai e a mãe. Então, Cida, é uma coisa nossa, né? E a Val, que foi a minha primeira live com uma gravidinha maravilhosa de São Luís, ela falou assim: Elisa, mas educar filho, eu ainda estou grávida. Eu falei assim, mas traga a importância desse momento desde a concepção, né, Cida? E ela trouxe tanta verdade, desde o nosso bebê no útero, desde a concepção mesmo, do nosso autoconhecimento, autocontrole, da importância da inteligência emocional, né, Cida? Sim. Olha, isso que você falou, Elisa, é algo assim que é muito necessário os pais olharem, quando eles perceberem algo de errado nos filhos, eles olharem para eles, trazer essa autorresponsabilidade para eles. Eu convivo, como você falou, com várias mulheres, eu acompanho mulheres e agora eu estou definindo mesmo minha área de atuação dentro dessa persona que são as mulheres. E eu comecei a estudar profundamente as mulheres e, assim, eu vi que, por exemplo, uma raiz de rejeição dentro numa mulher, uma não, várias, né? Porque quem tem uma tem várias. E aí, o que que faz? Faz com que ela eduque de uma forma diferente, às vezes se proteja demais para que o filho não passe pelo que ela passou. Ou às vezes seja muito dura com o filho, ou às vezes tente compensar, às vezes a falta de autocontrole, de equilíbrio emocional com brinquedos, com presentes. E as crianças não se conectam de verdade com isso. Eu posso falar porque teve uma tarefa da minha filha, e aí eu falei, filha, na verdade ela tinha que desenhar o melhor momento da vida dela. E aí eu lembro que uma vez lá no Imperial, eu não tenho muito isso, não, não tenho muito esse negócio de mico, não. Eu briguei com ela no pula-pula. Eu falei, vamos brincar no pula-pula, já caduca tudo. Aí eu brinquei com ela no pula-pula, mas eu nem imaginava que aquilo ia causar tanto impacto na vida dela. E ela desenhou, aí eu falei assim, filha, o que que representa esse desenho? Ela falou, o dia que você brincou comigo no pula-pula. Então, assim, eu já dei tanta coisa, assim. E assim, o que que ela disse ali? Ela mandou um recado: mãe, eu gosto muito quando a gente faz coisas juntas. Então eu comecei assim a inserir piquenique, levar para passear de bicicleta. Uma das coisas que eu fazia muito era levá-la para o shopping. E assim, na minha cabeça, eu não sou uma pessoa consumista, entendeu? Na minha cabeça era um programa que eu não gostava, mas eu percebi que estava estimulando o consumo. Toda vez que ela chegava no shopping, ela estava querendo comprar alguma coisa. Aí eu falei, amor, a gente tem que virar o drive, tem que levar para a pracinha, tem que levar para criar memórias. E isso começou de alguma maneira, ficar muito claro dentro de mim, quando eu percebi que algumas raízes de rejeição minha, né, que hoje eu estou no processo de cura e construção, se deram exatamente por isso, porque os meus pais trabalhavam muito, eles não tinham muito tempo, e o pouco tempo que a gente via, a gente não se conectava tanto, eram 5 filhos, então assim, cada um com uma história. Meu pai veio de 3 casamentos, na verdade, de 2 casamentos, e com minha mãe, o terceiro. Então, assim, a gente viveu muito isso, sabe? E eu tinha muita raiz de rejeição. Então, assim, me faltava, às vezes, o controle, né? Eu tô sendo bem, bem aberta com vocês. Quantas vezes eu me peguei perdendo o controle com a minha filha? E eu lembro que uma vez eu perdi o controle, assim, não
violência, nada disso. Mas assim, eu perdi o controle e veio uma voz chamada Espírito Santo e falou assim: você não vai fazer com a sua filha a mesma coisa que fizeram com você. E foi muito forte. Entendeu? Não é que os meus pais fizeram e maltrataram, gente. Vamos abrir Eles fizeram o melhor que eles puderam, dentro do que eles aprenderam e dentro das condições que eles tinham. Mas eu decidi que eu ia ser diferente, mesmo respeito os meus pais, amo os meus pais, mas quero ser diferente. E isso que você falou, que às vezes você é taxada como durona, isso, eu sou chamada de general, assim, general tem que bater continência, entendeu? Mas não é, porque é, mas aqui em casa, por exemplo, eu não deixo comer muita besteira, chili, biscoito recheado. Assim, porque eu sei que assim, a gente, a gente teve acesso, mas não teve tanto acesso assim como eles têm hoje, né? E faz muito mal. A gente vê criança diabética, muitas crianças com a saúde disfuncional. E eu não quero isso. E às vezes eu tenho que bater de frente, entendeu? E É, às vezes porque eu levo. Então, e assim, hoje eu bato de frente porque eu sou curada da minha raiz de rejeição. Eu posso dizer não e falar assim, não, eu tô colhendo o que eu vou plantar, então dá licença, é comigo agora, eu que vou cuidar, eu sei o ser humano que eu tô criando para o mundo, e tudo bem, assim, mas com amor, com muita verdade, entendeu? Mas é importante. e aí a gente para um pouquinho para pensar dentro do nosso mundo de autoconhecimento, quantas mulheres elas estão vivendo dentro de uma vida viciosa não, dentro de um vício, né? Dentro Uhum, de tanta, assim, tão aprisionadas e não tem uhum, consciência disso. Não é, sabe, porque na nossa busca pelo autoconhecimento, a gente consegue olhar para dentro, né, Cida? Eu falo muito isso por mim. Elisa, há 2 anos e meio atrás, era outra pessoa. Eu, como estável, o que aconteceu na minha infância, ela colocou essa minha estabilidade ainda mais, assim, 1000%. E me impediu de fazer várias coisas, sabe, Cida? Várias coisas. E eu entendo que uhum, meu pai e minha mãe fizeram melhor por mim. Mas depois que eu comecei a entender e me entender também, e olhar para as minhas meninas diferente, a gente sempre acertou muito, eu e meu esposo com ela. Mas depois de todo esse autoconhecimento, da consciência do que em mim estava precisando, igual você falou, ser curado, né, das raízes de rejeição, é uma nova vida, assim, verdadeiramente é uma nova vida. Mas muitas mulheres estão vivendo isso e não têm a consciência de que isso está acontecendo. E aí é isso que eu acho a importância, as lives que você tem feito e trazer essa proposta dos pais, das mamães virem assistir a gente, sabe? De pegar esse espaço, pegar esse tempo e se dedicar, porque isso é dedicação à nossa família, né? Falar dos valores, da importância que a gente tem que, a importância que a família tem que dar hoje de um valor espiritual, né, Cida? O que que sim, somos claro. sem um valor espiritual? Sem falar de religião aqui, mas falar do valor espiritual, da gente entender quem a gente é de verdade. E uma coisa também que é muito legal, eu acredito falar, acontece muito com os pais de não terem sido os melhores alunos, não terem passado no vestibular de primeiro, ou às vezes nem fizeram faculdade, muitos deles. E eles cobrarem muito isso dos filhos, principalmente, Cida, quando estão chegando lá no ensino médio. Começa uma pressão Uhum. psicológica tão grande. E aí, Projeção. exatamente. E aí esse indivíduo que ainda é um adolescente em construção não adulto, vamos colocar assim, ele acredita que o que vai definir quem ele é o vestibular, é a faculdade que ele vai fazer, que ele vai passar, que foi ou direcionado pelo pai, pela mãe, pelo tio, seja por quem for. E aí ele não. Por quê? Porque ele lá atrás não entendeu quem ele era de verdade. A Uhum. gente, aqui em casa, as meninas estão fazendo prova online, está bem puxado, Cida, assim, elas estão estudando muito mais, eu não sei se está acontecendo com você, mas elas estão estudando muito mais do que quando era aula presencial. As semanas de prova estão sendo bem puxadas. E aí tem agora um cálculo diferenciado. E aí a Beatriz, um dia a caçula de 11 anos, né? A Júlia está no ensino médio, a Beatriz
tá no sexto ano. E aí ela falou assim, o meu percentual de acerto foi esse, mamãe. Aí eu olhei para ela e falei assim, tá, faltou alguma coisa lá? Não, teve alguma coisa. Aí a gente foi conversar sobre o percentual. Aí eu falei assim, ó, Beto, tá tudo bem, essa nota não define grau de sua inteligência e nem quem você é. Você continua sendo Beatriz, estudiosa, dedicada, aplicada, e bola para frente, na próxima a gente recupera. Então, fazer com que os nossos filhos entendam que não é uma nota que vai definir eles. Não vai ser o que a colega. Isso é muito difícil, né, Cida? Ainda mais na idade que elas estão, né? Hoje eu pensei assim, para minha filha, a gente combinou que mês passado ela comprou um presente com um pouco o esforço. Assim, ela faz um trabalho aqui para mim, ela grava uns vídeos, eu já te contei, né? Aham. Aí ela recebe, ela acha que, na verdade, na cabeça dela ela trabalha, né? Eu acho legal porque ela faz um bom trabalho, assim. Mas eu tento sempre não colocar isso que ela vale pelo que ela faz, entendeu? E hoje eu estava pensando sobre isso. A sua filha, você deixou bem claro, filha, não é uma nota que vai te definir, Sim, né? sim. Não é essa nota que vai te definir. E aí, ela arrebentou no Kumon hoje, trouxe assim, falou, mãe, e a professora elogiou o inglês e tudo. E aí eu pensei assim, eu vou falar, nossa, você foi tão boa no Kumon. Hoje a gente vai no salão, vai arrumar o cabelo. Aí eu falei, não, que vai associar ao que ela faz. Entendeu? Na hora. Não, eu vou levar porque hoje a gente viajou, aproveitou, e eu quero dar um presente para ela. Falei, não, filha, eu vou te dar um presente, a gente vai arrumar teu cabelo e vai arrumar tua unha, entendeu? Mas para não ficar associada ao que ela faz, sabe? Porque, Elisa, eu tenho tratado muitas mulheres que acham que precisam fazer para ser alguma coisa. Estão muito doentes. A sociedade está muito doente. E aí isso me preocupa muito, porque a gente fala assim, você mereceu, você não fez por merecer. Então, assim, a gente não tem noção do que a gente cria na cabeça dos nossos filhos, e daí vão virar adultos, né, doentes. Eu tô fazendo por merecer. Então, assim, eu tenho tido, assim, eu acho que Deus tem me dado uma clareza, sem falar de religião, mas colocando Deus sobre isso, sobre não colocar essas crises de que tem que fazer para ser, mas trazer uma identidade bem forte, num processo de autoconhecimento que vem de mim, né? Porque ela ainda ela está num processo. Hoje eles ganham mais do que a gente porque nós não tivemos inteligência emocional e a base curricular nacional agora inclui inteligência emocional, inclui inteligência financeira, né? E eu acho que eles já estão num processo que, assim, não vai ter o resultado agora. Mas daqui a alguns anos a gente vai ver uma geração um pouco melhor do que a gente está vendo agora. Porque tem uma geração que está meio doente, né? Tem, bastante. Mas ter a continuidade em casa, né? Porque não adianta só estar incluso lá na grade, né? Na escola. Tem que começar em casa, na verdade, não é continuidade, tem que começar em casa e Trabalho. desde exatamente, e na escola vai ser continuado, né? Assim como a base religiosa tem que começar em casa, não na catequese ou na escola dominical, tem que começar em casa. E principalmente eles têm que ver que a gente acredita no que a gente está falando, que a gente faz o que a gente está falando. Porque muitos pais, é igual eu dei o exemplo agora do vestibular. Muitos pais cobram do filho passar no primeiro vestibular, sendo que ele, às vezes, nem passou no vestibular, nem fez faculdade. Muitos pais cobram que o filho faça todos os processos dentro de uma igreja, nossa igreja católica, da igreja evangélica, passe por todas as etapas, sendo que ele nem ao culto ou à missa está indo, né? Ou a maneira, não precisa nem tanto a questão da igreja, mas a questão do trato com o seu funcionário, com o seu cônjuge. Como você trata o seu cônjuge, eles estão olhando como é feito isso.
Então, muitas crianças, e aí quando chega nessa idade da tua, um pouquinho menor, 7, 8 anos, eles começam a olhar e falam assim, peraí, a mamãe disse para mim fazer dessa forma, mas ela faz de outra forma. A minha mãe, ela falou que a gente tem que tratar as pessoas assim, mas olha como é que ela fala com a secretária dela. Então, assim, né, Cida? Por exemplo, uma das coisas também, você falando disso aí, é até nos jovens, sabe? Esses dias eu atendi uma mãe que falou assim, que teve uma discussãozinha ali rápida da filha com o pai, e ele disse, e aí o pai disse, eu tô chegando na BR quando ele estava em casa, né? E aí a filha disse assim, meu pai mente. Meu pai mente. Você não, mãe, você fala a verdade. Mas o meu pai mente. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pensa que eles não observam, mas eles sabem quem é quem. Tudo, sabe, E sabe. eles sabem que a gente está ensinando pelo exemplo, né? Uhum. E a abertura também, como você falou, que você tem conversado muito com a sua filha, você conversa muito com ela, vai ser com o pequenininho também, dar essa abertura, porque alguns pais têm muito, eu não sei se acontece isso com você, Cida, mas os pais têm medo da adolescência dos filhos. Morrem de medo da adolescência dos filhos. Eu não sei se é lembrando da adolescência deles, ou se é por medo das influências hoje que tem, as coisas parecem que são mais palpável, não sei, o acesso é mais fácil, eu não sei, mas a gente percebe um pavor tão grande quando fala, tanto que 12 anos já é adolescente, alguns pais, não é adolescente sim, 12 anos até os 24, viu, Cida? Não? Ah, legal. Eu posso falar uma coisa, posso contar um segredo? Eu também Sim. tenho medo da adolescência. Não pelo que eu fui, entendeu? Que, assim, na verdade, eu fui uma adolescentezinha meio cheia de traumas, de verdade. Mas eu tenho medo da adolescência porque hoje a juventude, eles. Eu tenho visto muitas mães, sabe, Elisa? Eu sei que eu tenho criado, que eu tenho cuidado muito bem da minha filha, eu tenho plantado boas sementes no coração dela. Mas hoje é muita coisa que me surpreende. Por exemplo, o fato de um pai. Como eu convivo com muitas mães, então, assim, por exemplo, descobri uma sexualidade que, assim, não sei se estava, de repente, os olhos ali fecharam por acaso não, para ela não enxergar a realidade, mas aí descobriu ali um problema com a identidade sexual do filho, entendeu? Desvio e tudo. Eu não vou entrar nessas questões porque eu acho que são questões muito polêmicas, mas vamos entrar na identidade mesmo. O filho é uma coisa, descobriu que é outra, entendeu? Mas, assim, eu tenho medo disso. De verdade, eu tenho medo. Não pelo que eu estou fazendo, porque eu sei que eu estou porque eu tenho consciência de que eu estou plantando direito, sabe? Mas eu não sei porque eu tenho medo. É, assim, o que eu falo muito e o que eu percebo também, sabe, Cida? E eu, olhando lá para minha infância, eu não sei como é que foi com você, mas assim, não tinha muita abertura de diálogo na minha casa. Explicar sobre, Não, explicar sobre sexualidade ou falar de quando você for namorar ou qualquer coisa parecida, assim, não era esse o costume na época, não se falava, era um tabu, né? Então, o que a gente faz muito aqui em casa e o que eu acredito que dá para dar uma amenizada aí quando chegar nessa fase, e eu tenho lido livros e estudado muito sobre adolescência, Cida, é criar essa conexão desde muito pequeno. E é igual você falou, quando eles trazerem para você uma demanda, não criticar, não julgar, para eles não se sentirem retraídos e não querer mais falar com você sobre aquilo. Não, minha mãe, ela não vai, não. Para minha mãe, ixi, se eu falar isso para minha mãe já era. Então, criar essa conexão e com que eles entendam que eles podem falar sobre tudo, sabe, Cida? Tudo, porque a minha mãe ela vai me ouvir, ela vai conseguir me entender, ela sabe que eu sou assim, ela sabe que o meu temperamento é esse, ela sabe que eu funciono assim, porque se a gente não ouvir, eles vão procurar alguém que os ouça, né?
e falar o quanto antes, e se eles procurarem conversar sobre tudo mesmo, sobre sexualidade, sobre ser abertos, porque a gente faz muito isso aqui em casa, sabe, Cida? A gente chegou, na hora que elas começaram a perguntar, primeiro a mais velha, depois a caçula, a gente conversou dentro do entendimento, obviamente, da idade, depois a gente foi aumentando o grau de complexidade, vamos colocar dessa forma, né? A gente foi explicando, foi conversando, foi falando, e é engraçado que a Júlia, quando tinha 12 anos, hoje ela tem 16, a gente teve uma conversa com ela e o Sérgio falou: olha, quando você tiver com 13, 14, vão perguntar isso, isso para você na escola, as suas amiguinhas. E aí eu falei: mas Sérgio, como assim, né? Aí eles vão te perguntar, Júlia, esteja preparada. E aí, e orientou como ela deveria responder. Olha só, com 12 anos. E aí, Julinha cresceu, 12, 13, 14 anos. E aí, um dia ela chegou em casa: papai, lembra daquilo que o senhor me falou? Aí, lembro. Hoje uma amiga minha perguntou. Ah, vou te dar um exemplo. Me perguntaram hoje se eu era bebê. Já ouviu falar disso, né? Então, assim, ele assim, antecipou a pergunta com muita naturalidade, né? Então, e aí foram vindo outras questões, logicamente, igual eu estou falando com o grau que elas vão ficando mais velhas, a gente aumenta aí a complexidade do assunto, mas é muito importante que eles entendam que a gente está aberto, que a gente não vai julgar, não vai criticar, e que a gente entende o que eles estão passando na idade deles. Porque adolescente é visto e tratado como preguiçoso, chato, eu vou dar minha mão à palmatória. Antigamente eu falava, ih, aborrecente. Nunca mais. Não falo mais. Não são. São crianças que estão entrando numa idade que está mudando fisicamente, né? Está mudando psicologicamente, estão tentando se encontrar em algum grupo, né? E a gente tem que saber, igual você falou, direcionar para qual grupo, né? Mãe e pai para isso. E assim, Cida, eu acredito que dá para fazer de uma adolescência mais tranquila, né? Que eles saibam que possam conversar com a gente, né? Olha, minha filha, nessa quarentena, ela passou por um estirão. Ou seja, ela estirou, sabe? Aí eu levei na endócrina. Então, ela cresceu além da curva do crescimento. Então, Olha, assim, ela começou a ficar bem grande e a idade 9, né? Então, quem olha para ela, acho que ela tem 12, 13 anos, porque ela é comprida, né? E eu falei, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Porque assim foi assim, Elisa, 6 meses. não, Explodiu a curva de crescimento. E aí eu chamei ela, a doutora até fez uma consulta, queria dar uma medicação para desinibir. Eu chamei ela e conversei. Falei, filha, olha, você percebe isso. E tal. E a gente teve uma conversa muito boa, e a cabeça dela muito boa para ouvir, entendeu? E eu acho que foi legal, porque assim, ela se sentiu segura, porque ela percebe que ela está mudando, né? E essa segurança que a gente passa para eles, além do posicionamento, é muito importante. Essa é segurança que a gente passa para os filhos, o nosso posicionamento, eu acho que vão determinar realmente essa boa relação ou não. isso. Exatamente isso, Cida. Cida, nosso horário está quase dando uma hora, passou voando, gente do céu. E foi uma delícia conversar com você. Você sempre traz coisas que acrescentam na minha vida, no meu autoconhecimento, de verdade. E eu tenho certeza que quem esteve aqui aprendeu muito e vai acender aí uma luzinha, principalmente a mulherada que precisa se olhar mais, né? Se entender mais, para poder ajudar a família, para poder levar a sua família aí para uma felicidade plena mesmo, né, Cida? E o que você fala aí, suas palavras finais para o pessoal que está com a gente? Então, gente, o que eu quero dizer é que a gente precisa se curar para ter uma geração curada. E eu ainda falo assim, cure para transbordar. Porque uma pessoa curada, ela transborda. Ela transborda tudo que é bom. Então, a gente precisa buscar realmente essa cura para transbordar isso que é bom na nossa vida para todas as áreas, porque isso é possível. Isso não é utopia. Te falo com toda certeza, isso não é utopia. Então, busca cura para transbordar.
É isso mesmo. Cida, muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada por. Vamos continuar a nossa mente mestra lá, projetos aí a mil, juntando a mente da Sim, mãe com o dos filhos. Dá para fazer um trabalho bem tem que legal. voltar no seguinte mesmo. Estou com saudade de vocês. A Vamos gente voltar, também. Faz muita né? falta nosso Pelo encontro menos lá semanal. à noite eu acho que funciona melhor, né? Vamos tentar ver se a gente consegue encaixar um Uhum. horário. Vamos sim, é importante para nós três. Um beijão, fica com Deus. Beijo. Tchau, Obrigadão. gente. Um abraço. É isso aí, pessoal. Mais uma live. E quinta-feira estaremos aqui de novo. E obrigada pela presença. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até mais.